Você é cristão, mas admira quem fez voto de pobreza? Vê a contradição? São Francisco de Assis é um dos santos católicos mais admirados por evangélicos. E isso não é coincidência, é contaminação sutil. A espiritualidade franciscana infectou o protestantismo brasileiro sem que você percebesse, e essa infecção te mantém pobre. Neste vídeo, vou te mostrar como o voto de pobreza católico se tornou ideal evangélico. E por que isso é traição bíblica? Você conhece a história. Francisco era filho de comerciante rico, teve uma experiência espiritual, renunciou tudo, passou a viver mendigando, pregando aos pássaros, usando trapos e foi canonizado, virou modelo de santidade. E até hoje, quando alguém quer descrever um cristão verdadeiro, descreve São Francisco, despojado, simples, pobre, humilde, e você, evangélico que rejeita santos católicos, inconscientemente absorveu esse modelo. Você admira o missionário que não tem nada, o pastor que vive de ofertas, o cristão que abre mão de tudo. Isso não veio da Bíblia, veio de Francisco e de uma teologia católica que a Reforma deveria ter eliminado, mas não eliminou completamente. Vamos entender de onde veio o voto de pobreza. No século XIII, a Igreja Católica estava podre de rica. Papas viviam em palácios, bispos acumulavam terras, o clero era corrupto, e o povo via isso e se revoltava. Aí surgiram movimentos de protesto, e Francisco foi um deles. Ele olhou para a igreja rica e disse: "Isso não é o Evangelho, vou viver como Jesus viveu." Pobre, simples, mendicante, e criou a ordem franciscana, monges que faziam voto de pobreza. Não podiam possuir nada, nem individual nem coletivamente. Viviam de esmolas e eram vistos como santos vivos, porque contrastavam com o clero corrupto. O problema não foi Francisco criticar a corrupção. O problema foi a solução dele. Ele confundiu riqueza com corrupção e achou que a santidade estava na pobreza. Mas Jesus nunca ensinou isso. Jesus criticou hipocrisia, ganância, injustiça, não riqueza em si. José de Arimateia era rico e foi discípulo. Zaqueu era rico e foi salvo. Lídia era empresária e sua casa virou base de igreja. O problema nunca foi ter, foi idolatrar. Mas Francisco não fez essa distinção e criou uma espiritualidade onde pobreza virou virtude. E isso contaminou o cristianismo até hoje. Os franciscanos tinham 3 votos: pobreza, castidade, obediência. E o mais perigoso era o da pobreza, porque os outros 2, evangélicos, rejeitam claramente. Você não faz voto de castidade, pastores casam, líderes têm família. E obediência cega a superiores humanos, evangélicos também rejeitam, sacerdócio de todos os crentes. Mas o voto de pobreza, esse passou, disfarçado. Evangelical-icos não chamam de voto, chamam de desprendimento, de simplicidade, de vida crucificada. Mas na prática é voto de pobreza sem o nome. Você glorifica quem não tem e desconfia de quem tem. Isso é franciscanismo batizado. Tem um fenômeno psicológico aqui. Chama-se idealização do oposto. Quando uma instituição está corrompida por excesso, a reação é idealizar a falta. Igreja rica demais? Então santidade é ser pobre. Clero luxuoso demais? Então verdadeiro servo vive de migalhas. Isso é reação emocional. Não é teologia bíblica. A Bíblia não ensina que você vai para um extremo porque o outro está errado. Ela ensina equilíbrio. Provérbios 30. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Isso é sabedoria. Francisco não tinha isso. Ele foi para o extremo. E o extremo virou modelo. E aqui está o que poucos percebem. O voto de pobreza franciscano não era apenas espiritual. Era político. A Igreja Católica medieval controlava economia, terras, comércio, impostos. E quando Francisco criou a ordem mendicante, ele criou uma alternativa dentro do sistema. Os franciscanos não possuíam. Logo, não ameaçavam o poder. E a Igreja permitiu.
Na verdade, apoiou, porque franciscanos davam uma imagem de santidade à igreja corrupta, sem mudar a estrutura de poder. Eles eram a válvula de escape. O pobre podia olhar para Francisco e dizer: pelo menos tem alguém santo, e continuava na igreja. Isso é controle social, não é revolução espiritual. Agora vem a parte incômoda. Por que evangélicos que rejeitam o catolicismo admiram Francisco? Porque a narrativa é linda. Homem rico que abre mão de tudo por amor a Cristo. Vive entre leprosos, prega aos animais, morre pobre e feliz. Isso mexe com o emocional? Parece o ideal cristão. Mas você está sendo manipulado pela narrativa, porque se você analisar biblicamente, Francisco não foi obediente. Ele foi reacionário. Ele criou um modelo que a Bíblia não ensina e chamou de santidade. E você, evangélico, comprou a história sem questionar a teologia. Vou te mostrar as contradições. Francisco rejeitava a propriedade privada. A Bíblia defende: não furtarás, pressupõe que existe propriedade legítima. Francisco glorificava a mendicância. A Bíblia condena. Paulo disse: quem não trabalha, não coma. Francisco vivia de esmolas. Paulo trabalhava com as próprias mãos para não ser peso. Francisco fez voto de pobreza perpétua. A Bíblia nunca manda fazer isso. Nem Jesus pediu isso dos discípulos. Eles tinham bolsa comum, tinham recursos, tinham apoio de mulheres ricas. Lucas 8. Jesus não era mendicante, tinha estrutura, mas Francisco romantizou a miséria e chamou de seguir Jesus. E tem mais. Francisco criou dependência institucional. Os franciscanos não podiam possuir nada, logo, dependiam da igreja para sobreviver. Mesmo sendo ordem mendicante, estavam sob autoridade papal. Então a pobreza deles não era liberdade, era submissão. E isso é exatamente o que acontece em igrejas evangélicas hoje. O líder que não tem nada depende da instituição. O membro pobre não questiona, porque quem o sustenta controla. A pobreza glorificada cria dependência, e dependência gera controle. Francisco não quebrou o sistema, criou um subsistema de controle. Mas a influência franciscana no evangelicalismo brasileiro vai além da admiração por Francisco. Ela está na estrutura. Missões que esperam que missionários vivam de ofertas sem gerar renda própria. Isso é mendicância franciscana. Igrejas que desconfiam de pastores que prosperam. Isso é voto de pobreza disfarçado. Cristãos que acham que ter patrimônio é mundano. Isso é rejeição franciscana de propriedade. E o pior, tudo isso é defendido como se fosse bíblico. Mas não é. É católico medieval, transplantado para solo evangélico. Vou te dar um exemplo concreto. Você já ouviu falar de Madre Teresa? Católica, freira, admirada mundialmente, inclusive por evangélicos. Por quê? Porque ela viveu pobre, cuidando de pobres. E isso parece o máximo da santidade. Mas vamos analisar. Madre Teresa recebeu milhões em doações. Milhões. E os hospícios dela eram precários, sem analgésicos adequados, sem estrutura. Ela poderia ter usado os recursos para melhorar, mas não usou. Por quê? Porque na teologia dela, sofrimento santifica, pobreza purifica. Isso é franciscanismo levado ao extremo. E é doentio, mas é admirado. Por quê? Porque a narrativa emocional vence a análise racional. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A glorificação da pobreza não ajuda o pobre, prende o pobre. Porque se pobreza é virtude, por que sair dela? Se ter pouco te torna mais santo, por que buscar mais? A teologia franciscana cria resignação, não liberdade. E quando evangélicos abraçam essa mentalidade, eles traem o evangelho, porque o evangelho liberta, não aprisiona, e liberdade inclui liberdade financeira. Então o que você faz agora? Primeiro, reconheça a influência franciscana na sua mente. Você admira a pobreza como virtude? Você desconfia de quem prospera? Você acha que santidade exige falta? Isso não veio de Jesus. Veio de Francisco. Segundo, estude o que a Bíblia realmente diz.
Jesus não era mendicante. Paulo trabalhava. Discípulos tinham recursos. Prosperidade não impede santidade. Terceiro, pare de idealizar missionários pobres. Missões precisam de estrutura, e estrutura precisa de dinheiro. O missionário que gera renda própria é mais livre que o que depende de ofertas. Quarto, rejeite o voto de pobreza em todas as suas formas. Você não precisa abrir mão de tudo para servir a Deus. Você administra bem o que tem e multiplica para o reino. Quinto, seja generoso, não pobre. A Bíblia manda ser generoso, não ser pobre. E você só é generoso se tem o que dar. A verdade é que São Francisco de Assis criou uma espiritualidade linda na superfície, mas venenosa na essência. E evangélicos, sem perceber, beberam desse veneno, porque a narrativa é sedutora, mas narrativa não é doutrina. E quando você compara Francisco com a Bíblia, ele não passa no teste. Jesus não fez voto de pobreza. Paulo não fez, Pedro não fez, e você não deve fazer, nem literal, nem psicologicamente. Você foi chamado para prosperar, para administrar bem, para ser generoso, não para glorificar a falta. Isso é franciscanismo, não é cristianismo. Se este vídeo te incomodou, deixa o like, porque incomodar é acordar. E se você quer entender a diferença bíblica entre humildade e miséria, se inscreve no canal. No próximo vídeo, vou te mostrar por que Abraão era humilde e rico. E como você pode ser também. Te vejo lá. Um abraço e até o próximo vídeo IntelliVox.